Boa noite, Josi, Marcos, Isabel. Boa noite para todos vocês. Boa noite, queridos. Deus abençoe. Sara, seja bem-vinda. A pastora Adriana também entrou. Vamos lá, pega sua Bíblia, pega papel e caneta. 10º dia, muitas bênçãos de Deus. Boa noite, Jaque. No meu comentário eu vou colocar o nome desse cantor aí para que vocês possam pegar no YouTube e poder tirar seu momento de oração também. Boa noite, Angélica. Maravilha. Eu li seu testemunho, viu? Bênção de Deus. Bênção de Deus. Antes de completar os 21 dias, eu falei que o milagre acontece. Nós estamos no propósito. Glória a Deus. Boa noite, Marcela. A paz. Adriana Ferreira também está com a gente. Que bom. Bom, então vamos começar. Deus sabe todas as coisas, é verdade, Angélica. É Deus que faz isso. A última palavra quem dá é o Senhor. O homem não tem poder para mandar em nada na terra, a não ser aqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Esses mandem muito. Quando descobre essa autoridade, então, meu Deus. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus. Amém, que bom, que bom. Que bom o testemunho, já estamos colhendo testemunhos. E eu sei que Deus vai fazer infinitamente mais nas nossas vidas. Boa noite, irmã Sônia. Graça e paz. Bom vê-la aqui também. Então, queridos, hoje eu quero, nesse 10º dia, compartilhar com vocês sobre a oração é um ambiente de paternidade de Deus. Isso mesmo. Quando nós estamos em oração, precisamos entender que esse ambiente é um ambiente de paternidade, da presença de Deus naquele lugar. E Deus ele faz um papel de pai, isso fica muito bem claro na palavra de Deus. Então, o grande segredo de uma vida cristã é justamente você entender e começar a trabalhar na sua mente que Deus é um pai que está procurando da melhor forma possível de conduzi-lo a uma vida abundante. A conduzir a mim, conduzir vocês. Então, Deus, esse é o projeto de Deus, de ver
Nós que fomos resgatados usando da sua autoridade, governando, né, através do Espírito Santo dele, né? Então, é muito importante entender que isso é um presente do pai para com o filho. Mas sei que nós temos na nossa sociedade uma grande dificuldade de pessoas que tiveram uma paternidade saudável, e então ela não consegue compreender Deus como pai. A nossa sociedade, a grande formação dela são de filhos órfãos, né? Então o que acontece? Uma grande geração de órfãos. E a cada dia que passa, o número de órfãos vai aumentando a cada dia. Eu fiz uma pesquisa e fiz uma semana falando sobre paternidade, um assunto espiritual. Nós temos mais de 34 milhões de crianças e adolescentes órfãos na nossa nação. Não estou falando no mundo não, na nossa nação, precisando de paternidade, precisando de alguém que direcione, alguém que forme o caráter, alguém que conduza, né, que possa mostrar a realidade, que possa trazer uma verdade, né, na sua vida. Hoje nós encontramos muita dificuldade com os nossos jovens de hoje. Essa semana eu estava analisando algo muito interessante. Eu fui fazer um negócio no carro e acabei cortando o dedo, né? E quando você lava, corta a pele assim, tudo, uma coisa muito simples, muito superficial, mas vem dores, né? Vem aquele ardência e tudo. E eu fiquei pensando, meu Deus, os jovens de hoje, se tinham uma ardência dessa, ele vai para o hospital, ele fica deitado na cama, ele quer receber as coisas na cama porque ele não aguenta tamanha dor, né? Tamanha dor dessa ardência que ele está tendo naquele corte. E eu sou de uma época diferente, eu sou da época que você andava de bicicleta, ralava, o sangue descia, você continuava andando de bicicleta até aprender a andar, chegava em casa, tomava banho, esfregava com sabão ardendo, depois botava aquele metiolate que ardia. Eu penso o seguinte, depois que tiraram o metiolate que arde, eu acho que a geração foi perdendo uma característica de uma nação forte, né, de um povo forte. E hoje a gente percebe isso até nos louvores, né? Os louvores de hoje é todo meio melancólico, é o tal do worship, é tudo, Senhor, é sempre vítima. E eu vim de uma geração diferente, eu sou daquela geração que fala assim, eu fui no terreno do inimigo, né, e tomei tudo que ele roubou, né, e ainda declaro, debaixo dos meus pés, eu sou dessa geração que você vai lá, toma da mão do inimigo, entendeu, e bota ele debaixo dos pés. Só que essa é uma geração agora nova, não, que ela fica só chorando para Deus, né, fazendo e esquece o propósito principal, que é justamente encarar a realidade, encarar o problema. Mas, deixando já essa introdução daquilo que nós vamos falar, eu quero falar justamente sobre isso. Essa oração é um ambiente de paternidade. Então, quando você consegue identificar a paternidade de Deus, quando você começa a perceber esse ambiente de paternidade, você começa a ter o quê? Uma confiança em Deus. Mas essa paternidade ela precisa ser bem trabalhada, né? Porque se a pessoa teve uma paternidade ruim na terra e agora falar que Deus é pai, fica um pouco difícil. Se o pai dela foi um pai ruim, um pai alcoólatra, um pai que batia, um pai que abusava, ela vai transferir essa mentalidade para Deus. Então tem que ser muito bem trabalhado isso, tem que ser feito um acompanhamento de libertação, de conceito, desprogramar tudo aquilo que foi colocado na mente dessa criança, né, desse adolescente que cresceu. Então o que acontece? E aí ele vai conseguir perceber essa paternidade. A gente vê isso em Jesus. Jesus, ele sempre se relacionava com Deus como pai. E esse é o nosso modelo. Você precisa aprender esse modelo. Então, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 26, verso 39. Mateus capítulo 26, verso 39. Olha o que diz. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se o rosto em terra e orou: Meu Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres.
Verso 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Então percebe aqui como é que é o relacionamento de Jesus com Deus, de um filho e de um pai. Então a oração é um ambiente de paternidade, em que o filho reconhece um pai e fala com esse pai aquilo que ele está sentindo. Jesus ele faz esse momento porque Jesus está no Getsemane. Ele está nos dias finais, né, na terra. Então, nesse momento ali, ele tira um momento de oração, porque ele estava se preparando justamente para o momento da sua crucificação e assim por diante, todo o processo de julgamento. Então, ele estava sendo preparado para isso. Então, através da oração, Jesus tinha essa confiança no Pai. Ele tinha esse ambiente de paternidade. E muitas vezes, você não consegue vencer porque você ainda não conseguiu sintonizar o seu relacionamento com Deus como filho ou como uma filha para com o Pai. Quando você conseguir entender isso e assimilar isso com mais frequência, você vai começar agora a ver o coração de Deus. Então, não é uma coisa assim instantânea, mas você tem que começar todos os dias orando, conversando com Deus como se fosse não, é uma pessoa. Então, o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está ensinando 5 coisas importantes que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite. Né? 5 coisas que esse texto traz de riquezas, 5 verdades importantes num ambiente de paternidade em que Jesus cria. Então, Jesus cria esse ambiente é um lugar, né? O Getsemane, né? Aquele local ali, não é a casa de Deus, não é uma igreja, não é um templo, não é nada. É um local onde ele escolheu e decidiu naquele momento buscar a presença de Deus. Criou esse ambiente de paternidade. Então, o que acontece aqui? Ele está ensinando 5 verdades de um ambiente de paternidade. Primeira verdade, no ambiente de paternidade, nós precisamos ir em direção de Deus como Pai. A Bíblia diz que ele indo um pouco mais adiante, ou seja, ele estava já indo, mas ele caminhou um pouco mais para se relacionar com Deus. Lembrando que ele havia escolhido alguns dos seus discípulos, 3, para que estivesse com ele orando, e quando ele volta para ver se eles estavam orando, eles estavam dormindo. Então esse é o texto, em que ele leva intercessores para estar com ele, intercedendo pelo momento difícil que ele iria passar, e eles estavam dormindo. Mas ele não desistiu de falar com Deus. O verso 42 fala que ele voltou a orar a Deus. Ele voltou para falar com Deus. Então a primeira verdade no ambiente de paternidade é que precisamos ir um pouco mais adiante para falar com Deus. É necessário você se retirar um pouco mais. É necessário de você ir em um lugar separado. É necessário você sair do meio da aglomeração, né? Podemos dizer assim, e ter o seu tempo de intimidade com Deus. Ter um momento de intimidade com o teu Pai. Você já percebeu que a humanidade, eu vejo assim, por pouco tempo que eu tenho de ver, analisar um pouco, o relacionamento com os pais sempre são mais difíceis. Sempre são os mais difíceis. Né? Então, por quê? E isso acaba transferindo para hoje, transferindo para o relacionamento com Deus para aqueles que decidem viver para Deus. Então, a primeira verdade nesse ambiente de paternidade precisamos ir em direção ao Pai. Segunda verdade que eu quero compartilhar com vocês aqui nessa noite é que precisamos ter uma reverência diante do Pai. O texto diz que ele se prostrou. Ele reconheceu a autoridade do Pai. Ele se prostrou, o texto diz que ele foi adiante e prostrou com o rosto em terra e orou.
Então ele está falando sobre reverência. Quando nós somos filhos saudáveis, nós temos reverência aos nossos pais. Nós respeitamos com a autoridade, sabendo que ele é a autoridade constituída na terra sobre a nossa vida. Então, por que hoje nós encontramos muitos jovens que se rebelam contra os seus pais? E quando ele se converte, ainda continua com o mesmo comportamento, se rebelando contra Deus. Porque não foi trabalhado esse entendimento sobre reverência, sobre temor. Então eu sou de uma época que quando o pai olha, uma mãe olha, já era, o tempo fechou, já sabe que quando chegar em casa a gente vai ter um discipulado, a gente vai ter um acerto de contas, entendeu? Hoje, se acontecer isso, é o fim, né? É o fim do mundo, né? Então, hoje, os pais e as mães estão muito mais limitados a disciplinar, a corrigir, do que antigamente. Porque tudo é um conselho tutelar, tudo tem exagero? Tem. Mas tem coisa que não, tem coisa que é saudável, tem coisa que é para formar o caráter. Caráter não se forma de maneira branda, nem de maneira suave. O caráter é formado na pressão. Por que nós encontramos hoje uma geração de crentes, o que eu posso dizer, um pouco fracos, como de antigamente? Por conta disso. Por essa fragilidade que não foi passado, não foi treinado para passar por dificuldade, por sentir dor, né? Os remédios não sentem mais dor, né? Então, quer dizer, os medicamentos agora para as crianças já vêm com sabor de cereja, de morango, de tutti-frutti. Como é que essa criança vai saber o que é ruim? Nunca. Quando acontecer alguma coisa ruim na vida dela, ela vai fazer o quê? Eu vou me matar. É isso que ela pensa hoje. Ela sente uma dorzinha, sente um probleminha, eu vou tirar minha vida, como se fosse a solução. Pelo contrário, ela vai trazer mais problema ainda. Porque não aprendeu a viver com adversidade, não aprendeu a viver com dor, não aprendeu a viver. Então é nas dores que a nossa caráter é formado. Não é nos momentos bons, é nos momentos difíceis que o nosso caráter ele é forjado, ele é preparado. Então Jesus está ensinando isso, que diante de Deus nós temos que ter o quê? Reverência. Reverência ao Deus Pai. Terceiro que eu quero compartilhar com vocês é que nesse ambiente de paternidade nós precisamos expor os nossos sentimentos, mas entender que nós não vamos decidir pelos nossos sentimentos. Não é pecado você expor seus sentimentos para Deus. Não é errado você expor seus sentimentos. É errado você decidir pelos seus sentimentos. Isso, bem colocado aqui, né? Biotônico Fontoura, né? Fígado de bacalhau, e aí vai. É verdade. Então, amados, nós precisamos entender aqui que quando nós se relacionamos com Deus, nós temos que sim expor os nossos sentimentos, mas não decidir por eles. Eu não posso decidir por aquilo que eu estou sentindo. Eu tenho que decidir por aquilo que Deus quer, pela vontade de Deus. Esse é o propósito. Olha o que diz o texto. O meu pai, ele diz, meu pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Ele apresenta para Deus o cálice. Pastor, o que é o cálice? Cálice simboliza um momento de sofrimento em que Jesus iria passar. Cálice, ele representa um destino de alguém. Então Jesus estava justamente conversando com o Pai, falando, Pai, se for possível, afaste esse destino de sofrimento, de morte. Aliás, alguns filósofos, alguns cientistas, dizem que Jesus foi um tipo de mártir que morreu pela humanidade. Eu digo que ele foi muito mais do que um mártir, porque a Bíblia diz que ele foi o cordeiro, ele foi o sacrifício para que eu e você estivéssemos aqui hoje, falando em nome dele, orando em nome dele, buscando a presença dele. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós vemos Jesus colocando os seus sentimentos, porém,
ele colocando o seguinte, que se for possível, afaste esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero. Senhor, se for possível, eu não quero passar por esse momento de dor, eu não quero passar por esse sofrimento de prisão, eu não quero passar de ser chicoteado, mas, se for da tua vontade, eu vou fazer a tua vontade. Então, nesse ambiente de paternidade, não é os meus sentimentos que prevalecem, mas sempre é a vontade do Pai. Já percebeu que nesses dias a vontade do pai e da mãe não tem mais valor dentro de um lar? Hoje, dentro de um lar, no século XXI, a vontade é sempre do filho. Sempre vai fazer a refeição do que o filho gosta. Sempre vai colocar as roupas que o filho gosta. Sempre vai arrumar o quarto do jeito que o filho gosta. Sempre vai sair para lugares que o filho gosta. A pergunta é, quem está governando essa casa? É o pai? É a mãe? Ou é o filho? Nesse tipo de desenho, de figura que eu acabei de desenhar para vocês, é o filho que domina. É o filho que está governando. Ele está governando de maneira emocional. A vida do pai, da mãe, e aí cresce com uma deficiência no seu caráter. Porque eles não têm maturidade para governar, eles não têm inteligência para governar, eles não foram chamados para governar só quando se tornarem pais, aí que eles vão governar, ou ter a idade adulta, que eles vão governar conforme a palavra de Deus. Mas enquanto não tem a formação familiar, se você estudar o Antigo Testamento, vê na cultura dos hebreus, dos judeus, você vê que o menino ele passa a ser adulto aos 12 anos, depois de passar pela avaliação de muitos sacerdotes, que é dado o nome de Bar Mitzvah. Então, ele já é preparado para ser um homem espiritual diante de Deus, de estar em comunhão com Deus, porque quando ele chega à idade adulta, logo o propósito é de ele ter um casamento e formar sua família. Para quê? Para ele governar conforme ele foi ensinado. Então ele só pode governar depois que ele forma a família. Enquanto ele estiver na casa do pai, da mãe, ele é apenas um filho. Mas quando ele forma a família, ali ele governa. Então por isso que você vê muito casamento de judeus novos se casando. Por quê? Porque eles são ensinados a formar família e governar. Então enquanto não forma família, ele não governa, ele tem que ser governado. Pai governa, mãe auxilia o governo, filho obedece o que foi governado. Então esse que é o grande problema. O grande problema do governo não está num partido, não está em Brasília. O grande problema do governo está no lar. O grande problema do governo é no lar. O primeiro governo é na casa. É na casa. Então quando tem essa deformidade, acabou. O que nós temos hoje? O maior número de crianças, jovens e adolescentes que cresceram em famílias de pais separados. Perceba o desempenho dessas crianças. Perceba os traumas que elas possuem. Perceba as necessidades que elas têm emocionais, que não são completas, são sempre pela metade. Então isso é muito sério. A paternidade é algo poderoso, eu amo falar sobre isso. Porque eu vivo sobre isso e respeito isso. Eu amo ser pai, eu amo ser pai espiritual também. Então, sempre eu vou conduzir ao meu ministério conforme a vontade de Deus, porque Deus trabalha como um pai. Então, essa é a essência que Deus colocou e essa é a essência que nós temos que prosseguir. Vamos lá. Eu quero compartilhar a quarta verdade no ambiente de paternidade. Nós precisamos entender que sempre será a vontade de Deus. Eu falei sobre isso. Não é a nossa vontade. É sempre a vontade dele que prevalece. Não é minha, não é a sua, não é de ninguém. A que vai prevalecer sempre será do Senhor. O homem que fica achando que governa, ele que acha que fez alguma coisa, mas é Deus. É Deus que faz essas coisas. É Deus que pega essas pessoas para cooperar no projeto dele, no propósito dele. Apenas isso. Então Deus
pega e sabe o dom que aquela pessoa tem e pega naquele momento para cooperar para o propósito dele, pronto, e acabou. E sempre foi assim, sempre vai ser. O propósito de Deus é que vai prevalecer. Então, nós precisamos entender que no ambiente de paternidade sempre será a vontade de Deus. Jesus deixou bem claro, não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Ele coloca o que ele quer. Ele quer ficar mais um pouco com os discípulos. Ele não quer passar por aquele sofrimento. Ele quer ficar mais um pouco e realizar milagres na vida das pessoas. Ele quer entrar nos lares e tomar na ceia, quer jantar. Ele quer fazer isso. Mas ele chega e fala, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha. E é isso que nós temos que aprender nesse ambiente de oração. Nós colocamos a nossa oração para Deus? Sim. Nós clamamos a Deus? Sim. Mas quem prevalece? É a vontade de Deus. Como aqui a Angélica compartilhou o testemunho dela, o milagre dela, que terminou o período e não podia fazer a prova, e o professor permitiu de fazer a prova, porque pela lei humana, pela norma, pelo contrato assinado junto com a instituição, não. Mas e Deus? É Deus que governa, é Deus que muda o coração do homem, é Deus que fala, calma aí, vamos mudar essa situação porque eu quero abençoar minha filha. A minha filha está todo dia lá às 23 horas participando, ela está buscando. Ela não é perfeita, ninguém é perfeito, mas eu cismei de abençoar ela. E Deus cismou de abençoar, acabou, e vida que segue. Agora, o que eu não posso é querer o seguinte, colocar para Deus e empurrar Deus na parede e falar, não, Deus, eu quero que o Senhor faça isso. Quer dizer, aí não é Deus. Não é assim que se faz, né? Não é assim que se faz. Vou colocar Deus na parede para isso? Então não é Deus. É eu que tenho que ser encostado na parede. Olha, faz assim, meu filho. Não é da tua vontade, não, é do meu jeito, tá bom? É assim que Deus faz. Quando a gente não ouve Deus, a gente vai ouvir de outra maneira. Lembra de Jonas? Deus aparece para Jonas. Jonas, vai para Nínive. Tem um povo lá clamando por mim. Tem um povo lá que está sofrendo e está clamando por mim. E ele fala, não, vou não. Ele vai comprar uma passagem lá de navio e vai para Tarsis. Não era melhor ter ouvido? O pessoal da embarcação sofreu, ele deu mau testemunho porque ele se escondeu lá no fundo, as pessoas tiveram que jogar suas malas fora, no final da conta tiraram sorte, nada, aí teve um que percebeu que ele era diferenciado, que ele era cristão, e aí o capitão pergunta para ele quem ele era, e ele fala que ele era um fugitivo de Deus, e ele falou, por que tu fizesse isso conosco? E ele falou, como é que vamos resolver isso? O próprio Jonas fala, me joga no mar. O problema sou eu, pô. Me joga no mar. E quando joga no mar, uma grande baleia engole e leva em direção a Nínive, né? Para que ele pudesse ali pregar a palavra de Deus e as pessoas se arrependerem dos seus pecados e ter um encontro com Deus. A mesma coisa sou eu e você. Se nós não ouvirmos a voz de Deus e for para uma outra direção, a tempestade vai vir. O barco vai balançar. Alguém vai tomar prejuízo nisso. Né? Quem vendeu o ticket para você da embarcação também vai. Então nós precisamos estar atentos a ouvir a voz de Deus. E quando nós ouvimos a voz de Deus? Quando nós estamos num ambiente de paternidade. Onde Jesus fala, não é a minha vontade, é a sua. Amém? Se você crê nisso, vai clicando no coraçãozinho aí. Cada vez que você clica no coraçãozinho, significa glória a Deus. Então, o que acontece? Acontece que esse ambiente de paternidade, eu preciso entender que não é a minha vontade, é dele. É a vontade dele. Por que Davi foi um homem segundo o coração de Deus? Porque ele fazia a vontade de Deus. Sempre fez a vontade de Deus. Teve um dia que ele não fez, aí deu ruim. É assim que acontece. Então, quando nós estamos sempre fazendo a vontade de Deus, nós vamos alcançar lugares maiores, Deus vai nos exaltar, Deus vai fazer ter uma vida abundante e aí por diante. Agora, a quinta verdade que eu quero compartilhar com vocês para terminar aqui e orarmos, é justamente que nós precisamos entender que a oração que fazemos não é para mudar Deus.
mas sim mudar a nós mesmos. Quando nós oramos, Jesus está ensinando, quando nós oramos nesse ambiente de paternidade, não é para mudar Deus, é para mudar a gente, para nos preparar para aquilo que Deus quer. Não é mudar Deus. Ninguém muda Deus. Então, quando eu estou no meu ambiente de oração, não é para eu, encostar Deus na parede, não é para eu poder fazer chantagem emocional com Deus. Não, Deus não está nem aí. A minha oração é para mudar a mim e não mudar Deus. É isso que Jesus está ensinando aqui no Getsêmani. A minha oração não é para mudar o propósito de Deus. A minha oração é para mudar a mim, para eu entender o propósito de Deus. Que o cálice, o momento de tomar do cálice era naquela hora. E tem momentos na minha vida e na sua que vai ser naquela hora e não tem para onde correr. Então não adianta fugir. Vai chegar a fatura, nós vamos pagar a fatura e vamos vencer no nome de Jesus, porque Ele já nos deu autoridade. Amém, queridos? Glória a Deus. Então agora eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família. E nós vamos orar pelo teu propósito, em que você está aqui nesse 10º dia, orando e buscando a presença de Deus, recebendo uma palavra profética, uma palavra de ensino, uma palavra de capacitação. Amém? Então vamos orar nesse momento, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, Pai amado e querido, eu quero te agradecer por esse momento maravilhoso de estar aqui conectado, Senhor Deus, com cada vida aqui, cada família. E eu quero te pedir toda a sorte de bênção sobre essa casa, sobre essa família. Livra do homem mau, da bala perdida, do homem perverso e sanguinário. Que o Senhor venha trazer provisão sobre essas famílias. Que o Senhor venha trazer o sustento, que eles venham empreender, que eles venham prosperar segundo o trabalho de suas mãos, de maneira íntegra, de maneira transparente, para que possa também servir as pessoas, porque o segredo do enriquecer é servir, meu Pai. Então eu creio, se todos os teus filhos entenderem o propósito de servir, eles irão prosperar e enriquecer para a glória do teu santo nome. Então, meu Deus, no nome de Jesus, eu oro pelo propósito de cada um que está aqui. Eu oro para a salvação de vidas, para a cura, para negócios, Senhor Deus, para a formação, para o estudo, para o curso, Senhor Deus, tudo aquilo que eles almejam no coração para expandir a tua palavra onde o Senhor colocar, Senhor Deus, no cargo do que está trabalhando no trabalho, que eles sejam promovidos, que sejam ali, meu Pai, remunerados de maneira digna, Senhor Deus, com o trabalho que eles desenvolvem e a responsabilidade dos cargos também. Porque tem cargos, ó Deus, que eles não têm muito trabalho não, mas tem muita responsabilidade, tem muita dor de cabeça, tem muita coisa que precisa estar antenada, Senhor Deus. Eu creio, em nome de Jesus, que o Senhor vai capacitar esses, em nome de Jesus, a mente brilhante para liderar e governar conforme a tua vontade. Senhor, visita os lares, os filhos, Senhor Deus, os casamentos. Meu Pai, em nome de Jesus, blinda o matrimônio dessas famílias que estão aqui representadas. Senhor, aqueles que ainda não são casados, que o Senhor venha direcionar a pessoa certa, que eles venham buscar de acordo com o Espírito Santo, para não haver arrependimento, para não, Senhor Deus, desfazer, Senhor Deus, de uma instituição mais importante que o Senhor constituiu na terra, Senhor Deus, que é a família. Então, meu Deus, em nome de Jesus, honra a fé dos teus filhos. Capacita, meu Pai, a cada dia. Que eles possam perseverar na oração. Que eles possam perseverar no jejum. E saber, meu Pai, que o dia de amanhã eles podem contemplar o milagre. Que a nossa fé, meu Pai, é que move montanhas. Porque o Senhor virá à terra. E o Senhor diz na tua palavra que o Senhor virá buscar aqueles que têm fé. Então aqui nós estamos exercendo a nossa fé. Crendo no invisível. Crendo no impossível. Porque o impossível só o Senhor pode fazer. Então, meu Deus, no nome de Jesus, já te agradecemos por esse tempo maravilhoso aqui, Senhor Deus. Que o Senhor nos visite, nos mude, que venhamos ter cada vez mais reverência, se prostrar diante do Senhor, expor nossos sentimentos e saber sempre que a vontade sempre será do Senhor, porque a glória é tua e não nossa. Nós precisamos nos diminuir para que o Senhor cresça através das nossas vidas. É que eu te peço, meu Deus, na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, que Deus abençoe a vida de vocês. Fique na paz, tenha uma ótima noite.
cheia da presença do Espírito Santo de Deus, e eu creio que será dias maravilhosos. Falta apenas 11 dias para terminar esse propósito. Tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Fique na paz. Um beijo no coração. Shalom, shalom.